chamava atenção. Então veja bem como que a força que está em mim, que é o fundamento dos meus dons, ela começa a mostrar a cara. Começa a mostrar a cara. Daqui a pouco você vai entender isso tudo. Mas também na minha vida, eu quando vou escrever alguma coisa, eu gosto de escrever alguma coisa de forma profunda. Por quê? Porque eu acho que o profundo é belo. O profundo é importante. O profundo, ele atrai, ele desperta a pessoa, ele eleva o estado da pessoa. Mas também, meu amigo, não somente isso, mas também as minhas leituras. Eu gosto de ler aquilo que realmente me preenche, aquilo que me desperta, aquilo que me... Agora, quando é uma leitura formal, não me chama tanta a minha atenção. E eu analisar isso tudo, eu percebi em mim que existem dois fundamentos, e você vai concordar comigo, tenho certeza, dois fundamentos para que os meus dons que Deus me deu a você, deu a todos nós, possa estar então em movimento, que é a sabedoria e a alma. Eu procuro observar isso em quase tudo que eu faço. Até mesmo o que me chama atenção, porque às vezes eu estou no local, eu vejo alguém ter uma atitude de alma, aquilo me chama atenção na hora. Ninguém precisa me falar, eu desperto para aquilo, aquilo parece que explode de dentro. Então, nós identificamos essa força que está em nós com aquilo que nos chama atenção no nosso dia a dia, na nossa convivência. Então aí está a resposta, aonde essa força se movimenta em nós? Ela se movimenta através da minha percepção daquilo que eu sou despertado, e eu tenho que ter consciência disso, porque se isso passar despercebido, eu não vou desenvolver uma compreensão, uma construção dentro de mim daquilo que está em mim. Muito bem. Se nós seguirmos, meus amigos, nós perceberemos, a paisagem é linda, né? Maravilhosa. Nós perceberemos, e até a pergunta é justamente essa, né? Em que nível isso se manifesta em mim? Isso se manifesta em mim, a princípio, nesses caminhos que eu acabei de te falar. Mas veja bem, existe todo um crescimento, um desenvolvimento disso em mim. Eu estou dando exemplo de mim para você poder se localizar e se entender e se analisar e ver em você aonde você é tocado, aonde se te chama a atenção, aquilo que você traz no seu interior. Por isso eu falo de mim para você poder ir tendo referências para poder compreender isso. Então veja bem, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz o seguinte: Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus se desenvolvia. Jesus homem, porque Deus, ele já era todo perfeito, mas o Jesus homem, ele quis participar da nossa natureza para nos ensinar e deixar isso para a gente seguir. Então, Jesus ia se desenvolvendo na sabedoria, na graça e na estatura, diante de Deus e diante dos homens. Então, isso vem mostrar para nós que esse talento que nós temos, ele é para ser desenvolvido. Nós compreendemos que a base que está em nós, para que esse talento possa ter firmeza e se demonstrar, essa base, ela precisa se desenvolver, ou seja, nós temos que crescer e desenvolvendo. E como que nós vamos desenvolver? Como que nós vamos desenvolver, então, essas aptidões em nós? Aí cabe a cada um de nós, de você estudar, de você ler, de você orar, de você se abrir, para que você tenha, então, os sentidos enxergando tudo não de forma humana, mas de forma espiritual. Então, como assim? Então, por exemplo, o meu ouvir. Se eu quero trabalhar o ouvir, que eu estou falando da minha realidade, numa dimensão de alma, eu tenho que ouvir a pessoa falar e participar da conversa dela, não da minha, da conversa dela. Eu tenho que me envolver na conversa dela,
do que ela está colocando, do que ela está partilhando, e à medida em que eu vou me desprendendo de mim mesmo, porque todo mundo que vai conversar quer falar, né? Isso é óbvio, né? Todo mundo quer conversar, quer falar, quer colocar sua ideia, seu ponto de vista, sua maneira de ser, aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha, o conselho que ele quer dar, e papapá. Na alma não, na alma você vai ouvir a pessoa. Então você vai esquecer de si mesmo e vai mergulhar no que a pessoa está falando. Essa terminologia na Sagrada Escritura é ligada à terminologia da compaixão. Sabe o que significa a tradução da palavra compaixão? Sofrer com. Eu vou sofrer com aquela pessoa. E é lindo isso. É lindo isso. Eu tenho amigos que são assim. Que quando eu vou conversar com eles sobre as minhas questões, eles deixam de conversar sobre o que eles querem e eles conversam comigo às vezes 1 hora só sobre a minha questão. Eles não falam. Deu um para. Não, já nem sei mais, tá ao vivo, né? Desculpa, gente, que ontem eu fui traumatizado ontem. Eu gravei essa live, né? Acho que foi uns 30 minutos de live, e no final, quando eu fui mandar pro Face, não foi, e travou tudo. Eu perdi a live. Hoje eu estou refazendo a live de ontem. Foi até bom porque eu pude analisar mais, né? Orar mais sentido, para poder fazer uma coisa bem objetiva, né, nesse momento. Então, na verdade, meu amigo, nós precisamos construir isso dentro de nós, em cima daquilo que nós temos, em cima do talento que Deus nos deu. E isso acontece também quando eu estou dialogando com outra pessoa, porque a outra pessoa me vê de um ângulo de fora. É como se você estivesse no meio do mar, lá, né, no meio de um barquinho. Então a sua visão são as águas que estão ao seu redor. Mas se a pessoa estiver lá na praia, a visão dela vai ser maior. Ela vai te ver no barquinho, mas vai ver tudo que está ao redor. É a mesma visão que nós já falamos daquele pastor que sobe a alta montanha e olha o aprisco de lá. Então quando nós conversamos com alguém sobre nós partilhamos com alguém sobre a gente. A pessoa nos observa e ela tem alma no ouvir, ou seja, ela conversa comigo sobre aquilo que eu estou colocando e não entra com a ideia dela, os assuntos dela, os pensamentos dela, o que ela quer contar, o que ela tem vontade de falar. Não, esse já é o nível mais baixo. O nível mais alto de um diálogo com a alma é quando você pode realmente, dentro dessa dimensão, partilhar isso. Você dá sequência àquilo que está em você. E isso é maravilhoso porque Deus começa a agir fabulosamente, porque você está dando abertura. Deus, ele age. Quanto mais você se abre, mais Deus age. Só que ele permite que seja assim, porque ele nos deu liberdade. Então ele não vai invadir você e vai realizar as coisas. Ele vai realizar à medida que você for se abrindo. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos colocar em prática tudo isso que nós estamos partilhando aqui. Então, a partir de agora, o nosso exercício em cima desse terceiro tema é que você primeiramente se analise. Você se analise bem. Pare, pense, reflita, veja no seu dia a dia aquilo que te chama atenção, aquilo que te eleva, aquilo que te chama a uma experiência mais profunda, e vai observando, vai anotando, até você se conhecendo. E em cima disso você desenvolver. E como nós falamos do início, Jesus, na sua grandiosidade, ele emanava essa força. E outras pessoas eram atingidas. E cada uma delas tinha uma experiência. Uma gritava do alto, né, bem alto. Bem-aventurado o vento que te gerou, como nós falamos no começo. Outros já caíam por terra quando viam Jesus. E Jesus, quando se manifestou ali na intimidade dele, que ele começou a estar íntimo diante do Pai, para Pedro, Tiago e João, aquilo era algo, né, colossal, mas para Jesus era natural. Jesus, quando ia orar, o céu estava diante dele. E Jesus ia orar nos montes, o céu estava diante dele. Ele tinha essa dimensão.
Então, mais uma vez, ele foi orar e convidou Pedro, Tiago e João. Só que quando chegou lá, quem que apareceu? Apareceu Elias, que tinha sido, né, arrebatado num carrossel de fogo. Apareceu Moisés, que sumiu do meio do monte, ninguém achou o corpo dele nunca mais. Começou o céu a se manifestar ali naquele monte. Elias, Moisés, os apóstolos, então ficaram todos atônitos, não sabiam o que fazer e começaram a falar: Senhor, vamos construir aqui uma cabana para Elias, uma cabana para Moisés, para que todos nós possamos ficar aqui. Pois é, meu amigo e minha amiga. Quando nós entramos numa dimensão do chamado que nós temos, as portas se abrem e as maravilhas começam a acontecer. Então, o meu desejo a você é que o Espírito Santo possa, trabalhando no seu coração profundamente e despertando você, despertando a mim, despertando a nós para essa dimensão de vida, de caminho, de relacionamento. Nós estamos chegando ao final e o meu desejo é que Deus permaneça com você e te acompanhe todos os dias da sua vida. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, nesse mesmo horário, para mais uma vez partilharmos as maravilhas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, as maravilhas de Jesus, o nosso Senhor. Fique na paz e até amanhã.